de feriadão, né? Apesar de que a gente nem está sentindo esses feriados, né? Mas hoje a nossa aula vai ser um pouquinho de revisão e vamos ver a sessão do poder público, que é bem tranquila, é bem simples, tá? Então a gente vai aproveitar mais até para fazer a revisão, porque a gente está encerrando a sucessão legítima. A partir da semana que vem, nós vamos trabalhar a sucessão testamentária, os testamentos, e aí tudo que a gente viu, né, como eu tenho dito para vocês desde o início, a gente vai ocupar. Então, é bom ter bem claro e ter bem ciente ali dessa necessidade de ter esse conteúdo já visto bem claro, porque na sucessão testamentária a gente só acrescenta, tá? Então, primeiro eu vou trabalhar com vocês agora a revisão dos exercícios, aqueles que eu tinha deixado para vocês, sobre a sucessão de cônjuge, companheiro, e depois eu vou trabalhar com vocês uns problemas práticos que até foram retirados de provas anteriores, tá? Provas dos semestres passados, e ali é bem, a gente faz uma revisão de tudo daí, certo? Então, vamos ver primeiro os exercícios. Eu não sei se todos me enviaram, acredito que não. Eu dei uma olhada, mas eu vi que bastante tinham enviado. E eu quero, assim, que vocês cuidem bem isso, gente, porque eu vi que tem alguns que já estão meio no limite da frequência, né? Então, tem que fazer isso. Aí são exercícios simples, né? E não há obrigação de acertar o resultado, mas sim de enviar, né? Bem, se vocês não estiverem vendo o Word das questões, aqui vocês me avisem, tá? Mas eu acredito que tenha entrado, né? Bem, sim, a tá tudo primeira certo. questão. Tá, ótimo. A primeira questão, então, ela é uma prova para o concurso do Ministério Público. É uma questão prática, né? Bem prática, assim, envolvendo, então, um caso concreto. Antônio foi casado com Cecília por 10 anos, sendo que do casamento adveio o nascimento de 3 filhos. O Daniel, Elisa e Fábio. Bem, então, o Antônio tem o primeiro casamento, e a Cecília faleceu, sem ter feito o inventário, ele casou de novo, né? Sem ter feito o inventário dos bens da sua falecida esposa, e, consequentemente, não deu a partilha aos herdeiros, ele se casou com a Bruna no dia 1º de janeiro. Aí, subordinando-se ao regime de bens. Então, já vamos analisar. Se ele casou novamente, sem ter feito o inventário da esposa falecida, nós estamos frente ao regime da separação obrigatória de bens. É um dos motivos de separação obrigatória. E esse é o cunho da avaliação mesmo, né? Não fala expressamente, mas pelo fato é separação obrigatória. Depois fala que ele tem um outro filho, ó, nasce Helena, então, em outubro de 2010, filha do Antônio com Bruna. Aí ele falece, tá? Então, o que nós temos, antes de analisar as respostas? Nós temos um homem que veio falecer na situação de casado, na constância de um casamento em separação obrigatória, e ele deixa 4 filhos. Tá? O Daniel, Elisa e Fábio do primeiro casamento e a Helena do segundo casamento. Bem, o que nós temos aqui? Sucessão de descendentes. Aí a gente vai lá para o artigo 1829, inciso 1º, que vai falar da sucessão dos descendentes, e a gente já viu que não importa a origem da filiação, eles vão ter direitos iguais, né? A questão não fala em testamento, então tudo é sucessão legítima, onde filhos recebem partes iguais. Então, Daniel, Elisa, Fábio e Helena vão receber partes iguais. Aí resta a análise da questão da concorrência desse cônjuge sobrevivente. E o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, então, a Bruna, que é a esposa sobrevivente, mas que é casada no regime de separação obrigatória de bens. Se ela é casada no regime de separação obrigatória de bens, ela não tem direito de concorrência com descendentes.
Se fosse ascendente, sim. Com descendentes, não, porque a separação obrigatória está prevista como exceção. Então, a resposta é a letra A. A herança de Antônio ela vai ser dividida em partes iguais apenas entre os 4 filhos, tá? O que poderia eventualmente ter numa situação concreta assim? Ela poderia ter um direito de meação se tivessem bens adquiridos na constância desse casamento. O que o problema não fala, mas de qualquer maneira seria meação e não herança, né? Então ela não é herdeira. E ainda como um direito a ser resguardado a ela seria o direito real de habitação, de ficar morando no imóvel residencial, mas a resposta da herança em relação à herança é a primeira. Bem, vamos só ver então o que eles colocaram nas outras opções, o que estaria errado. A quarta parte da herança de Antônio caberá à Bruna, sendo que os outros 3 quartos serão divididos entre os 4 filhos. Não, a Bruna não é herdeira, tá? E de qualquer maneira, se ela fosse herdeira, vamos supor que fosse um regime de comunhão parcial e os bens fossem todos particulares, ainda assim seria discutível ela a quarta parte, porque para ser inquestionável o fato dela ter um quarto do patrimônio, se ela fosse herdeira, seria se ela fosse mãe de todos os filhos. E aqui nós temos bem aquela situação híbrida que a gente discutiu, né? Que não há clareza na lei, né? Tendo filhos comuns e não comuns. Então, não é a correta. Essa aqui, que seria dividida em 5 partes iguais, seria uma outra possibilidade se ela fosse herdeira, né? Se ela fosse herdeira, e se nós entendermos que, como ela não seria ascendente de todos os filhos, deveria ser essa resposta, mas ela não é herdeira. Metade da herança de Antônio caberá a Helena e a outra metade entre os 3 filhos, de maneira alguma, porque aqui tu está distinguindo filhos, né? E tu não pode fazer essa distinção, a não ser através de testamento, mas a legítima tem que ser preservada de forma igualitária. E a última, Bruna terá direito à meação dos bens deixados por Antônio, cabendo aos 4 filhos a divisão do remanescente em partes iguais. Bem, se nós tivéssemos aqui alguma menção em relação à meação, a bens adquiridos na constância, poderia ser essa resposta, tá? Nós temos um regime de separação obrigatória, onde a regra geral é não ter meação. Aí tem a súmula que fala da possibilidade de ter meação, e o STJ decidiu recentemente que tem que fazer prova do esforço comum. Nada disso aparece na questão. Então, não é essa a resposta, é a letra A. Alguma dúvida, gente, nessa? Bem, então vamos para outra. A outra também é Ministério Público de São Paulo, tem a ver, então, com ascendentes, na falta de ascendentes e descendentes, a sucessão será deferida totalmente ao cônjuge sobrevivente, se ao tempo da morte do outro a sociedade conjugal não estava dissolvida. Tranquilo, né? Se tu não tem nenhum descendente, nenhum ascendente, é o cônjuge o herdeiro, mas o requisito é que ele estivesse ainda em sociedade conjugal, tá? Tudo bem até aí. Agora vamos ver o que as assertivas falam. Na hipótese do casamento ter sido celebrado sob o regime de comunhão parcial e não possuindo o morto bens particulares, o cônjuge participa da herança sem direito à menção. Absolutamente errada, gente. Direito à menção ele sempre vai ter, tendo bens comuns, dependendo do regime, ele pode ter bens comuns, ele vai ter direito à meação, tá? Então, nada disso tá correto. E essa questão de regime de comunhão parcial e não ter bens particulares vai ter a ver com a concorrência com descendentes. Ele não tem descendentes, então tá errado. Na segunda, no regime de separação obrigatória, o cônjuge figurará como meeiro e poderá outro, sim, ser herdeiro concorrente por não haver impedimento legal para nesse sentido. Bem,
Na primeira parte, está certa, de uma certa forma está. Ele pode ter meação, dependendo, né, da aquisição de patrimônio na constância, por causa da súmula. Mas tem impedimento legal, sim, dele ser herdeiro concorrente, porque se ele concorresse com descendentes, né? Essa questão, ela poderá ser a correta, dependendo das outras. Depois a gente retoma ela. Eu lembro agora que quando eu vi essa questão, essa questão de concurso, ela é problemática, essa questão. Depois a gente retoma aquela alternativa. Vamos eliminar as outras. Separado apenas de fato, quando da morte, o casal, quando da morte de um dos cônjuges, e estando cada um deles convivendo com terceiro na época do falecimento, essa circunstância mostra-se como sendo um intransponível obstáculo para a obtenção do direito sucessório. Essa está errada, com certeza ela está errada, porque nós temos a possibilidade da separação de fato ter sido há menos de 2 anos. E nesse caso, ele vai herdar, tá? E não tem nada a ver dele estar com outra pessoa na época do falecimento, não há nenhuma vinculação com isso. Então, é absolutamente errado essa questão por causa disso, não tem essa situação disso ser um obstáculo. Então, isso está errado também. Bem, a outra, quando em concurso com descendentes, essa questão é muito mal elaborada, ó, porque a alternativa, a parte inicial fala que ele não tem descendente nem ascendente. Aqui eles trazem a hipótese dele ter concorrência com descendentes, mas tudo bem. Quando em concurso com descendentes, o cônjuge sobrevivente participará da herança do outro se o regime for da separação voluntária. Isso, que é a consensual, né? Aquela separação feita através de pacto. Ele é concorrente, tudo bem. Ou da comunhão parcial de bens, quanto aos bens particulares do morto, ou seja, aqueles que não entram na comunhão. É essa a alternativa correta. Esse é o entendimento prioritário, né? Inclusive do STJ, de que, primeiro, ele participa, se é a separação de bens convencional ou voluntária, como eles chamam aqui. E a outra é que, quando é comunhão parcial, ele vai participar somente nos bens particulares. Então, é a letra D. E a última, se o cônjuge sobrevivente vier a concorrer com os genitores ou decujos, tocar-lhe-á metade da herança. Se apenas com descendente de primeiro grau, 1/3, se com ascendente de grau maior, também a metade, completamente errado, eles fazem uma salada de frutas aqui. Se ele concorrer com genitores, ele tem a mesma parte da herança, tá? Ou seja, cônjuge, pai e mãe, tá? Então, 1/3 para cada um. Se for só o pai, metade, mas se for pai e mãe, é 1/3 para cada um. Então, essa frase está errada. A outra, se apenas com um descendente de primeiro grau ele recebe 1/3, não. Se ele concorrer com descendentes, né, ele vai receber a mesma cota do descendente. Se for comunhão parcial só nos bens particulares, então nada a ver também. E se com ascendente de grau maior do que o de primeiro, então, a metade, aí sim. Então, essa última parte aqui da afirmativa seria correta, o resto é absolutamente errada. Bem, e essa letra B, que eu tinha deixado pendente, ela fica eliminada em virtude de que a D está completamente certa, porque ela seria discutível, gente. Essa é uma questão de concurso que poderia ser questionada através de um recurso, porque, na verdade, essa alternativa B, ela é dúbia, tá? Até aqui está correta, ele figura como sobrevivente e ele poderá ser herdeiro concorrente por não haver impedimento legal, mas concorrente com ascendentes, ele não tem impedimento, com descendentes ele tem. Então, talvez seja isso que o avaliador tenha colocado como errado aqui, mas é uma questão mal elaborada, mal elaborada. Bem, a número 3. A era casada no regime de comunhão parcial de bens com B. B faleceu em 2011
e deixou um imóvel por ele adquirido antes do casamento, usado como moradia do casal. Como união parcial, né, o bem, então, é particular, não vai ter meação sobre ele. Não há descendentes, tá? Mas 2 ascendentes em primeiro grau vivos, ou seja, ele tem pai e mãe, certo? Bem, na concorrência de cônjuge com ascendentes, não há nenhuma vinculação com o regime de bens. A gente analisa o regime de bens só para separar a meação. Nesse caso, nós não temos meação, né? Se é o único imóvel, se o único bem é esse imóvel adquirido antes do casamento, não tem meação. Mas ele é herdeiro, tá? Ele é herdeiro e seria herdeiro em qualquer regime. Então, vamos ver as alternativas. Além de receber a fração ideal de 1/3 do imóvel como herdeira necessária, A tem o direito real de habitação, que se constitui a partir do registro formal de partilha no cartório de imóveis. Bem, A vai ter 1/3 do imóvel, porque ele está concorrendo com genitores. Então, 1/3 para A, 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe. Bem, tem o direito real de habitação. Até aqui tudo bem. Mas esse direito real de habitação, ele não se constitui a partir do registro do formal no cartório de imóveis. É um direito que ele tem desde a abertura da sucessão. Lá na abertura da sucessão, quando ocorre, né, pelo princípio da Saizine, ele já é herdeiro e ele já tem o direito real de habitação. Então, está errado em virtude disso, desse finalzinho aqui. Bem, a outra, A tem direito real de habitação, isso, participa da herança na qualidade de herdeira necessária, também está correto, e recebe a metade ideal do imóvel, cabendo a cada ascendente 1/4. Não, não é a metade, porque ele está concorrendo com ascendentes de primeiro grau, tá? Se fosse de segundo grau, seria essa a resposta, mas é de primeiro, e de primeiro ele tem a metade, tá? Na letra C, A tem direito real de habitação, isso, cabendo a cada herdeiro fração ideal de 1/3 do imóvel. Essa é a resposta, né? A mais simples, né? É simplesmente isso, ele tem o direito de ficar morando nesse imóvel residencial e ele tem 1/3, e 1/3 é do pai e o outro 1/3 da mãe, tá? Esse direito real de habitação é desde a abertura da sucessão. O que está errado nas outras? Por se tratar de bem comunicável, A não da sucessão, mas tem direito real de habitação, cabendo a cada ascendente metade ideal de imóvel, está errado, né? Não, ele vai participar, não importa qual é o regime. E em razão do regime de bens que regeu o casamento, A tem direito ao usufruto da metade do imóvel, cabendo a cada herdeiro fração ideal de 1/3. Não, esse direito de usufruto é um direito que tinha na legislação antiga, quando o cônjuge não era herdeiro com ascendentes. Então, está toda errada. É a letra C. Tá? Nenhuma pergunta, gente, sobre elas, sobre essas questões? Bem, então nós vamos analisar agora outras, tá? Outras questões que são questões de sucessão legítima e que foram objeto de prova, tá? Eu postei, não sei se algum de vocês chegou a ver antes, tem o problema e a resposta, tá? Eu vou olhar com vocês aqui, eu já vou pegar direto nas respostas, e na medida que nós vamos analisando a questão, a gente vai revisando o conteúdo, tá? Bem, então o primeiro problema, Fábio era casado com Silvana desde 2014, faleceu no ano passado. O casal não tem filhos e adotava o regime de separação convencional. Vejam a importância, né, de cuidar o regime, tá? Separação convencional significa que não vai ter meação. Fábio deixa seus pais, Mauro e Rosana, seus avós maternos, Lúcia e Carlos, e sua avó paterna, Martina. Ainda tem 2 irmãos, Luiz e Roberto. Tá? Então, ele falece casado, na constância de um casamento, em separação convencional, ele tem ascendentes, não tem descendentes, mas tem ascendentes. Tem o pai, a mãe e tem avós, das 2 linhas, e ainda tem irmãos.
Bem, mas os pais renunciam à herança, certo? Bem, se os pais renunciam à herança, nós vamos ter avós como herdeiros. Os irmãos seriam os últimos, e nesse caso, como ele está casado, os irmãos nem teriam chance de ser herdeiros, porque cônjuge vem antes de irmãos. Então, na verdade, nós vamos ter como herdeiros aqui o cônjuge sobrevivente, a Silvana, né? E os avós, tá? Bem, o patrimônio é 160 hectares de campo, avaliado em 1.280.000, recebido como herança por Fábio, um automóvel de 46.000, adquirido pelo falecido no mês passado, e o apartamento adquirido por Fábio no início desse ano por 320. Como é separação convencional, não tem meação, tudo é herança. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, lembrar que se fosse separação obrigatória, nós poderíamos ter meação, por causa da súmula. Sendo separação convencional, nós não temos meação, mas o que nós podemos ter eventualmente? A participação de um deles na aquisição do bem. Por exemplo, esse apartamento que o Fábio adquiriu de 320, ele poderia estar só no nome do Fábio, mas vamos supor que a Silvana tivesse ajudado com 100.000, tá? Se ela tiver prova disso, desse auxílio, ela pode ser indenizada. Então, não é uma meação, é uma participação como se fosse um terceiro. Ela pode ser indenizada no que ela ajudou, tá? Mas nada disso está aqui no problema, eu estou falando de situação concreta. Então, a resposta seria essa aqui, ó. Nós não temos meação, né? Tudo é herança, o que vai dar um total de 1.646.000. Tudo é herança. O problema não fala de dívidas, então nós vamos dividir isso, né? Como os pais renunciam à herança, os herdeiros, então, são os avós, que vão excluir os irmãos, né? E o cônjuge é o outro herdeiro, né? Por concorrência, então. Bem, quando o cônjuge concorre com avós, lembram? O cônjuge tem 50% de herança, né? Quando ele concorre com pais, partes iguais. Quando ele concorre com avós, metade da herança dele. Então, 1.646.000 dividido por 2 vai dar 823 de herança da Silvana, certo? Bem, os outros 823 é dado para os avós. Só que entre avós, nós não dividimos em partes iguais. A gente divide primeiro nas duas linhas, né? Então, ele tem uma avó na linha paterna. Ela vai receber 411,500. Ela está sozinha na linha, ela recebe todo o percentual daquela linha. E na linha materna, ele tem o avô e a avó, o Carlos e a Lúcia. Então, eles dividem, né, os 411, vai dar 205,750 para o Carlos e 205,750 para a Lúcia. Alguma dúvida, gente, nesse? Bem, na número 2, Carmen falece na condição de solteira, sem herdeiros necessários. Quer dizer, ela não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge, não tem companheiro, tá? E ela deixa um patrimônio de 2.700.000. Bem, quem são os parentes da Carmen? É o Marcelo, que é um irmão unilateral, que é pai de Leonardo e Joselane, tá? A Cíntia, que é uma irmã unilateral, que é mãe de Luciana, Natália e Felipe. E o Mário, que é um irmão bilateral, pai de Luísa, tá? Bem, o Marcelo, esse aqui, ele renuncia à herança, tá? A Cíntia é declarada indigna. Então, a Cíntia, a mãe da Luciana, da Natália e do Felipe, é declarada indigna. Então, eu tiro um irmão, porque ele renunciou, a irmã, porque é indigna, e ainda tem o Mário, que aceita a herança, tá? Bem, então, o que vai acontecer? Eu tenho um colateral de segundo grau, recebendo por direito próprio, o Mário, tá? E nós temos uma irmã, a Cíntia, que é pré-morta, que vai ser representada.
Então, Luciana, Natália e Felipe vão representar a mãe. Agora, os filhos do Marcelo não, porque ele renunciou. Então, o que nós vamos ter? O Marcelo renunciante, que é o unilateral. A Cíntia, que é unilateral e é indigna. E o Mário, que é bilateral e aceita. Tá? Bem, os filhos, então, do Marcelo não têm direito a nada porque ele renunciou. Leonardo e Joselane não recebem nada porque o pai renunciou. A Luciana, a Natália e o Felipe vão representar a mãe indigna. E a Luísa, que é a outra sobrinha, é filha do Mário, nada recebe porque o pai está aceitando a herança. Então, nós vamos ter que fazer a divisão entre o Mário e a Cíntia como se ela estivesse viva, porque o que ela iria receber vai ser dado para os filhos dela. O Mário é bilateral e a Cíntia unilateral. Então, eu tenho um irmão bilateral e uma irmã unilateral. Eu tenho que dividir a herança por 3 cotas, tá? 2.700.000 dividido por 3 cotas, que dá 900.000 cada cota, certo? Bem, o Mário, como ele é bilateral, ele tem direito a 2 cotas. Então, ele vai receber 2 cotas de 900, que vai dar 1.800.000, tá? Bem, a Cíntia teria direito, né, a receber 900.000, porque ela iria receber apenas uma cota, certo? Bem, como ela é pré-morta, a cota dela vai ser dada então para os filhos. Deixa eu só ver, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. É a Cíntia, que é a unilateral, isso. Bem, então, a Luciana vai representar a mãe, né? Ela não é pré-morta, ela é indigna. Recebendo 300.000. A Natália também representando 300.000 e o Felipe 300.000. Os 900 dividido pelos 3. Entenderam, gente? 2 irmãos, então, que teriam direito, o Mário, que é 2 cotas, e a Cíntia, que é 1 cota, né? Só que a Cíntia é indigna, vai ser representada pelos seus filhos, então a cota dela divide pelos 3, tá? Bem, a número 3, Joaquim falece também sem deixar herdeiros necessários e deixa um testamento onde dispõe que todo o seu patrimônio imóvel deve ser entregue à casa dos idosos. Bem, gente, aqui, ó, como não tem herdeiro necessário, esse é o tema que a gente vai trabalhar a partir da aula que vem, sucessão testamentária, ele pode colocar o que ele quiser em testamento, quanto ele quiser, né? Ele não tem a reserva da legítima. Então, ele colocou que todos os seus imóveis têm que ser entregues à casa do idoso. Bem, os parentes que ele deixa são sobrinhos netos, 2 sobrinhos netos, Godofredo e Marcos, e 5 primos, Ari, Luiz, Ana, Flávia e Giselda. Então, ele só deixa colaterais de 4º grau, certo? Bem, o que se verifica de patrimônio? É um apartamento de 260.000, um terreno na praia de 50.000 e poupança de 34.000, tá? Então, são 2 imóveis e um bem imóvel, que é a poupança. Como ele não tem herdeiro necessário, ele pode testar quanto quiser, portanto, ele colocou todos os imóveis para a casa dos idosos, que vai receber, então, tanto o apartamento quanto o terreno na praia, sem problema algum. Ele é legatário, essa instituição, que deveria ser regularmente constituída para ter capacidade sucessória, é um legatário que está recebendo bens determinados, imóveis, né? No valor de 310.000. Sobra, então, essa poupança de 34.000, que aí é dado para os herdeiros legítimos. No caso, os herdeiros legítimos deles são todos os colaterais de 4º grau, que a nossa lei não traz nenhuma regra específica, então é dividido em partes iguais. Então, é 34 dividido pelos 5, são 5 ou 6, 2 sobrinhos netos, são 7, né?
Godofredo Marcos e mais 5 primos, dividido por 7, então cada um recebe R$ 4.857,14, certo? Bem, a número 4 também tem a ver com o testamento. Ó. Jorge falece sem herdeiros necessários, deixa um testamento onde dispõe que 60% do seu patrimônio líquido deve ser entregue à Casa dos Idosos. Bem, aqui nesse caso, a Casa dos Idosos é um herdeiro testamentário, porque ela está recebendo uma cota ideal, tá? Que poderia ser quanto ele quisesse, porque ele não tem herdeiro necessário. O que ele tem de parentes? Ele tem 2 irmãos bilaterais, a Ana e o Felipe, e 2 irmãos unilaterais, que é o Renato e José. O patrimônio é de 520 mil e tem 18 mil de dívidas. Nós vamos trabalhar mais agora com as situações das dívidas, porque nós temos, nós vamos trabalhar com testamento, vamos trabalhar mais com situações mais reais, e normalmente tem dívidas. Quando a pessoa não deixa dívidas, ela pode ter pelo menos a dívida do seu funeral ou da despesa hospitalar, então normalmente a gente tem dívida, e a gente tem que lembrar que só divide herança depois de pagas as dívidas. Então, tem um valor de 520, mas tem 18 em dívida, daí nós temos que calcular a herança líquida, que dá 502, tá? Sobre a herança líquida, que nós vamos calcular o percentual, né? 60% da Casa dos Idosos vai dar os R$ 301.200, então, que vai para a Casa dos Idosos, tá? O que sobra é dos herdeiros legítimos, então sobra 200.800. Como nós temos 2 irmãos bilaterais e 2 irmãos unilaterais, nós para cada bilateral 2 cotas. Então, Ana 2 cotas, Felipe mais 2, 4, Renato 1 cota, 5 e uma cota, 6. Então, esse valor nós dividimos por 6 cotas. Vai dar cada cota de 33.466,66. A Ana recebe 2, o Felipe recebe 2, dá 66.933,33. O Renato e o José, uma cota, 33.466. Tá? Bem, o número 5. Carmen falece na condição de casada com Felipe no regime de separação total de bens convencional. Não tem meação, tá? Não tem meação, então. Os seus parentes mais próximos são seu avô materno, Diogo, e os avós paternos, Lorenzo e Ivana. O patrimônio é 480 mil. Bem, o Felipe, que é o cônjuge sobrevivente, não tem meação, porque é a separação total, convencional, mas ele tem metade da herança. Então, como herdeiro, ele leva 240. Os 240 que vai para os ascendentes, como são avós, metade para cada linha, como a gente viu no outro problema. O Diogo recebe sozinho, ele está sozinho na linha materna, né? Ele recebe 120, e o Lorenzo e a Ivana estão juntos na linha paterna, vai dar metade para cada um, 60 mil para cada um. Tá? Bem, Fabiano faleceu no ano passado no estado civil de viúvo. Deixa 2 filhos vivos, tá? E tem 3 netos, que é filho da Ana, já falecida. Tá, então vamos ver. Ele tem Marcelo e Jerônimo, de filhos, a Ana falecida, que deixou, então, Lucas, Mateus e Caio como filhos. Bem, Luiz, é um outro neto, é o filho do Marcelo, tá? E o Marcelo renuncia à herança. Bem, se o Marcelo renuncia à herança, nós temos ainda o Jerônimo recebendo como filho. Então, na verdade, a situação dos filhos é a seguinte: Marcelo renuncia, Jerônimo aceita e Ana é pré-morta, tá? Com essa renúncia do Marcelo, os filhos dele não levam nada,
Então, Lucas, Mateus e Caio vão representar a Ana, porque ela é pré-morta. Mas o Luiz, que é o filho do Marcelo, não representa, porque o pai renunciou. E o Jerônimo aceita e vai receber por direito próprio. Então, na verdade, nós vamos ter Jerônimo como direito próprio e a Ana representada, tá? O Marcelo, então, sai com toda a estirpe dele, porque ele renunciou. Então, a herança vai ser dividida entre os dois, Jerônimo e a Ana. E a parte da Ana vai para os 3 filhos, tá? Então, o Jerônimo, a herança era de 570 mil, Jerônimo leva por direito próprio 285 mil, que é os 50%, e os 50%, que seria da Ana, vai ser dividido entre os 3 filhos dela por representação, 95 mil para cada um. Tá? A número 7, Elga era casada no regime de comunhão parcial de bens com Silvio desde 87. Quando é comunhão parcial, a gente tem que prestar muita atenção na data do casamento, porque a gente tem que ver o que é bem particular, tá? Ela faleceu sem testamento nem dívidas e deixa o filho Solano. Então, gente, nós vamos ter aqui uma situação de cônjuge concorrendo com descendente se tiver bens particulares. Então, a gente tem que analisar a origem dos bens. Constata-se o seguinte patrimônio. Uma casa adquirida em 2001, avaliada em 480 mil. Esse bem é um bem comum, porque foi adquirido na constância do casamento, na comunhão parcial. Um automóvel recebido como doação por Elga em 2014, avaliado em 38 mil. Doação não se comunica, então eu tenho aqui um bem particular. Um terreno recebido por herança, como herança por Elga em 98, avaliado em 350 mil. Outro bem particular, tá? Ou seja, herança, doação na comunhão parcial não se comunica, né? Então aqui é bem particular. E a poupança feita pelo casal no valor de 44, que é um bem comum, tá? Então, aqui nós temos exatamente a aplicação daquela regra de onde tem meação, não tem herança. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma meação do Silvio, né, do sobrevivente, sobre a casa e sobre a poupança, que são os dois bens comuns, tá? Então, ele vai ter 240 lá na casa e vai ter 22 aqui. Então, a meação dele é 262 mil, tá? Bem, a meação da Elga, da falecida, é 262 mil também. Só que nesses 282, apenas o filho que vai receber, porque o cônjuge não recebe onde ele teve a meação. Os bens particulares da Elga somam 388, é o terreno e o carro, 388. Então, nesse 388, o cônjuge vai receber, vai participar. Então, os 388 é dividido pelo cônjuge, pelo Solano, dá 194, ó. E o Solano recebe sozinho os 262, que é a meação da falecida, onde o Silvio não participou. Então, a resposta é essa, ó. O Silvio vai receber de herança 194. E o Solano, 456. E o Silvio ainda tem a sua meação de 262, que fica separada. Esse aqui é bem o conteúdo que a gente viu aula passada. A última questão, Juliano falece, deixando como parente seu tio, Raul, seus primos Carlos e Rita, filhos de Raul, e seu tio-avô Martim. Tá? Seu patrimônio avaliado em 356 mil, com 14 mil de dívidas. Bem, ele tendo Raul como tio e mais primos e tio-avô, o Raul é 3º grau e os outros é 4º grau. O Raul seria o herdeiro sozinho. Só que o Raul é declarado indigno. Se ele é declarado indigno, vem os de 4º grau. Então, todos os de 4º grau por direito próprio, tá?
Nós não temos direito de representação aqui em relação a primos. Na linha colateral, só sobrinhos têm direito de representação, não é o caso aqui, mas nós vamos ter herdeiros de quarto grau que vão receber partes iguais. Então, nós vamos tirar a dívida, né? 356 menos 14, vamos ter 342 de herança líquida, e isso vai ser dividido em igualdade entre os 3 colaterais de quarto grau, tá? Dá 114 mil. Alguma pergunta, gente? Vejam, isso eram questões de prova, tiradas de prova, sim, meio aleatório, né? A gente não está fazendo a prova com questões práticas, né? Mas é importante que vocês até façam esse exercício, porque na prática é assim, os casos vão chegar no escritório dessa forma, né? A gente vai ter que aplicar essas regras assim na situação prática. Bem, então vamos para o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos tratar da sucessão do poder público, tá? A primeira coisa que eu quero deixar bem claro, se vocês não estiverem vendo o PowerPoint, me avise, mas acredito que esteja. A primeira coisa é o seguinte, ó, poder público não é herdeiro, tá? Ele arrecada o patrimônio na ausência de herdeiro. Então, para a gente chegar lá no poder público, que na verdade é o município, a gente já vai falar sobre isso, para os bens serem arrecadados pelo município, não pode ter herdeiros de nenhum tipo, tá? Nem legítimos, nem testamentários, nem legatários. Aí o patrimônio é arrecadado pelo poder público. Mas não é direto isso. Isso não acontece de uma forma automática. Morreu, não deixou herdeiro, o poder público é o dono. Tem um processo anterior, e é isso que a gente vai ver, tá? Que, na verdade, está tudo na legislação, é só entender esse procedimento, como se dá. Bem, nós vamos ter 2 fases nesse processo. A primeira fase a gente chama de herança jacente, tá? Essa terminologia eu já vi cair várias vezes em concursos, então gravem bem. O que é uma herança jacente? É quando não se tem um herdeiro certo, determinado, tu não tem certeza ainda se a pessoa tem herdeiro ou se aquela pessoa é herdeiro realmente, tá? Por exemplo, pode acontecer o seguinte, não se sabe da existência de herdeiros, pode acontecer que todos os herdeiros renunciam e pode acontecer dos herdeiros serem excluídos por indignidade. São raras essas situações, mas acontecem. Há poucos dias aconteceu no NPJ, agora, esse semestre, chegar uma pessoa lá com uma certidão de óbito que a pessoa tinha falecido, tinha deixado bens e não tinha nenhum herdeiro, né? Então tem que se buscar esse herdeiro e durante esse período, ou testamento, pode que ela tenha deixado testamento. E durante esse período nós chamamos isso de herança jacente, tá? Então aqui eu tirei alguns exemplos da doutrina do que se chama de herança jacente, ó. Não existem herdeiros legítimos, nem testamento, que é a situação mais normal. Todos os herdeiros renunciam à herança, todos os herdeiros legítimos renunciam à herança e não existe testamento. Não existem herdeiros legítimos e o testamento é nulo. Isso pode acontecer. Nós tivemos uma situação assim em Porto Alegre, né, foi noticiada na imprensa, inclusive, há muitos anos atrás, de uma pessoa que teria falecido em Porto Alegre, proprietária de vários imóveis no centro da cidade. E de repente, ela não tinha herdeiro nenhum, e de repente surge um testamento. E as pessoas beneficiadas nesse testamento reivindicaram o patrimônio. Bem, a própria Prefeitura de Porto Alegre contestou a validade desse testamento, que se provou ser nulo, né? Era uma fraude mesmo, e nesse caso nós temos então uma herança jacente, né? Porque tem um testamento, mas é um testamento nulo e não tem herdeiros. Bem, ainda pode ter essa possibilidade do único herdeiro ser um nascituro, e aí tem que se aguardar o nascimento dele com vida. A gente já comentou sobre isso.
né? Enquanto não nasce, tu tem uma situação de herança jacente, porque tu tem que aguardar esse nascimento com vida. E aí, se ele não nascer com vida, né? Se ele for um natimorto, é uma herança jacente. Agora, se ele nascer com vida e falecer em seguida, aí passou para ele, daí tem que ver quem são os herdeiros dele. Bem, ou então, um outro exemplo, tem um herdeiro, apenas um herdeiro testamentário, mas tem uma condição para ele receber a herança. É possível, nós vamos ver isso na aula que vem. Tu pode fazer o testamento, deixe o meu patrimônio X para fulano, com a condição de que ele se forme no curso de Direito. Então, enquanto ele não se formar no curso de Direito, a herança é jacente, porque tem que se aguardar o cumprimento dessa condição. Se ele não cumprir, pode ir para o poder público. Ou então, não existem herdeiros legítimos, e tem testamento, mas o patrimônio não atinge, o testamento não atinge a totalidade desse patrimônio. Então, nós teríamos uma herança jacente em parte da herança. Né? Isso pode acontecer até pelo fato do testador desconhecer a existência de um bem. Ele pode colocar em testamento, achando que só tem a casa, deixo minha casa para fulano de tal. E, na verdade, ele tinha um crédito a receber, uma ação tramitando, que tem ganho de causa para ele, né? Então, como ele determinou que é a casa só para o herdeiro testamentário, aquele outro patrimônio torna-se jacente também. Né? A menos que ele colocasse no testamento, deixe todo o meu patrimônio genericamente, aí sim, esse beneficiário, esse herdeiro testamentário, receberia tudo. Bem, essa herança jacente, então, gente, ela vai ser arrecadada. Esse patrimônio, onde a gente não tem a situação de herdeiro definido, ela será arrecadada pelo Estado. Tá? Quando eu falo Estado aqui, é o poder público. Bem, como é que a lei fala em relação a isso? Ela fala de forma genérica, ela diz assim, eu acho que até transcrevi os artigos, o juiz, ao tomar conhecimento de que alguém faleceu sem deixar herdeiro, deverá arrecadar os bens. Então, é uma situação meio genérica. Mas a gente tem que entender algumas coisas antes. Ó. Primeiro, por que o Estado arrecada esse patrimônio? Porque o Estado ele protege o patrimônio de abusos de terceiros. Tá? E ele não é um herdeiro, tá? O Estado não é herdeiro, isso é uma confusão que se fazia muito no Código anterior, porque o Código anterior colocava ele em quinto lugar na ordem da vocação hereditária, e a doutrina sempre fez uma crítica a isso. Ele não é um herdeiro, ele arrecada os bens pela ausência de herdeiro ou legatário. E por que ele faz isso? Porque os bens têm que ter uma função social. Tá? O patrimônio, ele tem, vocês sabem disso, é um princípio constitucional, ele tem que ter um exercício social, tem que haver tem que dar uma função social à propriedade. Então, essa situação de arrecadação, ela não se dá só na situação de herança, ela se dá quando há abandono de patrimônio. E eu sempre comento que Santa Maria tem um exemplo concreto, visível disso, que é aquele prédio da Avenida Rio Branco, né? O famoso prédio da Rio Branco, próximo à Câmara de Vereadores, ali de tijolo ainda, que nunca foi rebocado, que está ali erguido há mais de... deve fechar uns 50 anos já. Né? Eu acredito que sim, quando eu vim para Santa Maria, 42 anos atrás, ele já existia e já estava abandonado. Então, o que acontece? Aquele bem, ele jamais foi... ninguém exerceu posse sobre esse bem depois do abandono, porque ele poderia ter sido usucapido se alguém tivesse exercido essa posse, sem oposição, mas nunca, ele sempre foi abandonado. Então, o município fez um processo de arrecadação pelo abandono, tá? Então, é a mesma coisa, tá? É uma situação de arrecadação para dar uma função social a essa propriedade. Bem, e aí, no caso da herança jacente, tem que haver esse procedimento judicial de arrecadação, que é aí que vem essa situação
de que existe uma dúvida de quem tem legitimidade para a abertura desse processo, porque a lei é genérica, ela só fala isso. O juiz, ao tomar conhecimento, acho que está aqui os artigos, vamos ver, aqui, ó, o 1819, tá, do Código Civil, ele vai dizer assim: falecendo alguém sem deixar testamento, nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens depois arrecadados ficarão sob a guarda e administração de um curador até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou declaração da sua vacância. Então, o artigo não está dizendo quem vai fazer esse procedimento, tá? E lá no Código de Processo Civil, ele também vai dizer, ó, nos casos que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Bem, em virtude dessa indeterminação, não há uma responsabilidade de alguém fazer isso, até uma fiscalização do poder público não é prevista para isso, ainda que o poder público seja maior interessado nessa questão, ocorre que, então, esses processos de herança jacente, herança vacante, eles são muito raros. Normalmente, os bens de pessoas assim acabam sendo usucapidos, né? As pessoas tomam posse e acabam usucapindo. Eu já vi vários casos assim de cuidadores até usucapirem o bem, né? Falece lá a pessoa que ele cuidava, não tinha parentes, conhecidos, nem nada, e ele continua morando, exercendo atos de posse, fecha o prazo e pede usucapião. Bem, mas tem, né? Obviamente que nós vamos ter, se vocês olharem na jurisprudência, a gente vai encontrar, e muitas vezes exatamente por causa da discussão do usucapião, tá? A gente já vai falar melhor sobre isso. Bem, o que vai acontecer então? O juiz, ele vai mandar arrecadar esse patrimônio. Ele tem que, o Código de Processo Civil, ele vai entrar em detalhes ali, né, de que alguém tem que ir na casa, fazer o levantamento do patrimônio, interrogar os moradores, os vizinhos, enfim, tentar buscar saber de algum parente vivo, tá, de algum herdeiro, e ao mesmo tempo buscar algum testamento, algum eventual testamento. Os testamentos, gente, nós vamos ver, né, agora, na aula que vem, eles estão registrados, dependendo do tipo de testamento, o público e o cerrado, eles têm uma existência registrada, né? O cartório onde o testamento é feito, ele comunica um banco de dados nacional de testamentos, então ele vai se conhecer que existe o testamento, pode-se ir buscar esse testamento. Agora, ele pode ser um testamento particular, que aí, nesse caso, não tem registro. Ele vai estar na posse de alguma pessoa que vai ter que apresentá-lo daí, tá? Então, durante esse processo de busca, o juiz vai nomear um curador que vai cuidar desses bens, então. Então, as fases processuais seriam essas, ó. Primeiro, ele faz esse levantamento e arrecadação dos bens. Depois, ele nomeia, então, um curador para essa guarda, conservação, administração dos bens. Esse curador, ele torna-se o representante legal da herança, tá? Ele vai representar a herança como se fosse até um inventariante, com acompanhamento do Ministério Público. E ele é tido como um depositário. Então, tudo que se tem lá nas regras de depositário é um depósito, né? Um contrato de depósitos que se estabelece em relação a ele, com relação aos bens. Bem, ele pode vender os bens móveis e imóveis, inclusive bens móveis passíveis de deteriorização, já há até uma previsão na lei, né, de que sejam imediatamente vendidos. Mas ele vai ter, inclusive, a responsabilidade sobre bens, documentos, bem de cunho afetivo, ele tem que guardar isso para o eventual surgimento de herdeiro, tá? E tudo que ele faz, ele vai precisar da autorização judicial. Ele vai ter que fazer balancete, né, mensal sobre isso, pagar as dívidas e prestação de contas. E, obviamente, que ele vai ser remunerado em virtude disso, tá? O juiz vai determinar o valor. Bem, com essa arrecadação dos bens, então,
vai se iniciar o procedimento de busca de herdeiros e credores do falecido. Então, vai ser feita expedição de editais, né? Hoje, então, a nossa lei fala nos editais pela Rede Mundial de Computadores, através, então, do site, né, do TJ, e também numa plataforma de editais que tem no Conselho Nacional de Justiça. São editais que vão ficar abertos durante 3 meses. Ou então, né, como é na legislação antiga, seriam expedidos 3 editais, com intervalo de 1 mês cada um, na imprensa oficial e na imprensa da comarca. Né? Então, esses editais eles vão chamar herdeiros, vamos dizer, eventuais sucessores de fulano de tal, eventuais credores de fulano de tal, se habilitem nesse processo, tá? Bem, esse prazo de habilitação, ele é de 6 meses a contar da primeira publicação do edital. Se aparecer herdeiro, esse processo de arrecadação, ele se transforma, ele se converte num inventário. Então, ele continua tramitando como um inventário normal, tá? Se habilitarem credores, eles vão sendo pagos pelo curador, daí as suas dívidas, né, vão sendo atendidas. Agora, passado 1 ano da primeira publicação do edital e não tendo nenhum herdeiro habilitado, né, nenhuma habilitação pendente, o juiz declara a herança vacante. Então, esses termos, né, que caem muito em concurso. A jacente, herança jacente, é quando tu estás procurando herdeiro. Tu não tem herdeiro determinado, tu não tem herdeiro conhecido. Quando termina esse procedimento de chamamento, o juiz dá uma sentença declaratória de vacante, tá? De que a herança é vacante, uma declaração de vacância. É o reconhecimento judicial de que aquela herança não tem dono, tá? E vai se encerrar a fase judicial. Bem, qual é o efeito dessa sentença? Esse patrimônio vai ser entregue para o poder público, tá? Como uma propriedade irresolúvel, ele não se transforma imediatamente em bem público. E é aqui que tem interesse prático na questão do usucapião, vocês já vão entender. Outro efeito, termina a atuação do curador, ele vai ser pago, a responsabilidade dele termina, e não vai haver mais a possibilidade de herdeiros ou credores se habilitarem, porque o processo se extingue. O que eles podem ainda ter direito é entrar com ação direta, daí de petição de herança, de cobrança, desde que não tenha prescrito os seus direitos, tá? Nós temos atualmente uma questão controvertida em relação a herdeiros colaterais. Porque o artigo 1822 do Código Civil, ele diz o seguinte, ó, que se os colaterais não se habilitarem até a sentença, eles perderiam direito à herança, tá? E o 743, parágrafo 2º do CPC, que é mais recente, e aí eu particularmente entendo que ele revogou, daí o Código Civil, ele diz o seguinte, ó, transitada em julgado a sentença que declarou a vacância, cônjuge, companheiro, herdeiros, ele fala genericamente, então seriam quaisquer herdeiros, e credores só poderão reclamar seu direito por ação direta. Então, através de ação direta, uma ação de petição de herança, seria possível. Bem, aí tem a questão do prazo. A ação de petição de herança, ela tem um prazo de 10 anos a contar da abertura da sucessão. Mas tem um detalhe, né? Porque aí nós temos a situação do patrimônio se transformar em bem público. E aí a lei é clara. O que ela vai dizer? Se passou 5 anos da abertura da sucessão e houve a sentença de vacância, os bens se incorporam no patrimônio da União, tá? Ou do município, na verdade, assim, do município onde os bens estão, ou da União, se fosse em território federal. Nós não temos mais territórios federais.
Então, na verdade, eles se incorporam como bem público no município onde eles se localizam. Pode acontecer que a pessoa tenha falecido deixando bens em vários municípios. Então, o processo de arrecadação, toda essa situação de declaração da vacância se dá no município onde ele era domiciliado, mas a partir, então, da sentença, os bens vão para a responsabilidade do município onde os bens imóveis se localizam e dos bens móveis onde eles estão, tá? E a partir de 5 anos, fechados 5 anos da abertura da sucessão, e havendo essa sentença, nós temos a transformação desse patrimônio em bem público. E aí é um prazo decadencial, onde não há mais como fazer ação de petição de herança, tá? E mais, não há mais possibilidade do usucapir, porque aí, sendo bem público, não corre mais o prazo aquisitivo, certo? Então, assim, gente, essa é a questão prática que nós temos e que, se vocês olharem a jurisprudência, é os casos que vocês vão encontrar na jurisprudência. A questão dos bens públicos, dos bens da herança jacente, poder ser usucapida. Enquanto tu não tem a sentença, né, e os bens não passaram ao domínio público, ainda não são bens públicos, tu pode, de repente, fechar esse prazo e ter o direito usucapião. Agora, se tu ainda não fechou o prazo e os bens passaram a ser bem público, aí nós vamos ter o impedimento constitucional, tu não pode usucapir bens públicos, tá? E isso que é interessante de ver, porque se o poder público fosse herdeiro, essa é a distinção que nós temos que fazer, pelo princípio da SAISINE, ele já teria sido adquirida pelo município, pelo poder público, desde a abertura da sucessão. Então, não haveria como haver a situação de usucapião desses bens. Mas não, né? Ele só vai, durante todo esse processo, se o curador, por exemplo, não requerer a posse de quem está sobre a posse do bem, não houver oposição nessa posse, ele pode, de repente, fechar o prazo, tá? Se ele fechar o prazo antes de ser entendido como bem público, ele pode ser usucapido, então. Né? Eu coloquei 2 decisões, então, que vão trabalhar isso, né? Não há que se falar em usucapião de bens públicos, quando o prazo para aquisição do bem através do usucapião já estiver completo, quando da jacência da herança, tá? Já que esses bens só passam para o domínio público com a declaração da vacância, tá? Então, teria que fechar esse prazo antes. E aí eu lembro que os bens móveis, eles têm prazo de usucapião bastante curtos, né? 3 anos, 2 anos. Então, é possível mesmo das pessoas continuarem exercendo a posse e requererem usucapião, desde que tenha fechado esse prazo antes dele ser declarado bem público, tá? Bem, gente, Professora, pode falar. eu não sei se fui eu que não entendi, mas depois de arrecadado o bem pelo município ali, no caso do poder público, ele vai cumprir a função social e o município tem aquele bem como dele e ele pode vender, usar como quiser. Ou ele tem, assim, Sim, certas assim, ó, restrições. ele pode acontecer o seguinte, ó, vamos supor que tenha aberto a sucessão e imediatamente tenha sido feito o processo de adjacência, tá? 2 anos depois, tu tem a sentença de vacância. Então, tu tem um dos requisitos para ser bem público, tu tem que é a sentença. Mas o outro requisito é 5 anos da abertura da sucessão. Então, enquanto não fechar os 5 anos, o poder público ele tem uma propriedade resolúvel para guardar o fechamento desses 5 anos para dar a destinação daí como bem público, entendeu? Eu nunca vi nenhum caso assim. São muito raros os processos de vacância, mas eu nunca vi isso.
porque demoram muito para tomar providências, né? Eu conheço um caso de um outro município onde o bem imóvel ficou fechado durante anos, e era um bem imóvel no centro da cidade. Até um dia, algum prefeito resolveu dar andamento nisso. Então, na verdade, quando saiu a sentença de vacância, já tinha decorrido 5 anos. Então, sai a sentença e ele já é bem público. Aí o município dá a destinação que ele quer, tá? Dentro do regramento lá de bens públicos, né? Porque, por exemplo, venda de bens imóveis tem que ter, acho que tem que ter autorização da Câmara de Vereadores. Eu não domino essa área, mas eu tenho a impressão que sim. Tem que ter legislação específica daí sobre isso, né? O município de São Paulo, eles tinham uma lei, era uma lei estadual até, de que todos os bens arrecadados como herança jacente, herança vacante daí, teriam que ser destinadas ao ensino superior, benefício do ensino superior. Então, a USP de São Paulo, ela tem muitos imóveis que são oriundos de herança vacante, tá? Essa lei foi revogada, né? Então, hoje, assim, a gente trabalha com aquela questão genérica, tem que tem que dar uma função social, como todo patrimônio público. Mas aqui em Santa Maria, por exemplo, a gente tem esse exemplo, né, desse prédio aí lá que a sentença já transitou em julgado há bastante tempo, acho que até tem um cartaz ainda, e eu lembro que isso aconteceu, a sentença transitou em julgado depois de muito tempo de processo, na administração do doutor César Schirmer. E o doutor César Schirmer queria dar uma função social, e aí deu toda aquela situação da Kisa ali na segunda administração dele, e até hoje aquele prédio está lá. Né? Então, imagine, né, como é difícil essa questão mesmo do poder público. Então, apesar de que, teoricamente, o bem sendo declarado vacante, ele tem que exercer a função social, muitas vezes, na prática, a gente vê que quem dá uma função social, às vezes, são as pessoas que fazem uso capião. Né? Se aquele prédio tivesse sido usucapido, ele estaria exercendo uma função, ele não seria um trombolho, um elefante grande, branco, no meio da cidade, no centro da cidade. Então, são situações, assim, na prática a gente vê, né? Agora, claro, por exemplo, esse caso de Porto Alegre, que eu falei que eram vários imóveis no centro da cidade, o município de Porto Alegre se interessou, entrou com ação, anulou o testamento, arrecadou o patrimônio, né? Eles já tinham todo um planejamento do que fazer com esses imóveis, né? Então, depende da administração pública, mas a motivação da lei é absolutamente justa, né? Dar um destino de proveito público aos bens. Tem uma outra questão que eu gostaria de comentar com vocês também, que eu sempre até relato aos alunos, que é um caso que aconteceu comigo, quando eu trabalhava na universidade, na Federal. A gente tinha no estágio uma ação de indenização do morador de rua. Né? Ele tinha um terreninho que ele tinha tomado posse, ele plantava nesse terreno e vendia verdura. E aí uma vizinha pegou e fechou com um muro, né? Não deu passagem de água e esse terreno inundava e ele acabou perdendo tudo. Nós entramos com ação de indenização e ele teve ganho de causa. E foi penhorado uma motocicleta dela, ela foi a leilão, né, e ficou o dinheiro. E era uma pessoa, assim, aquilo me marcou bastante, porque era um morador de rua, ele dormia sempre lá na igreja, lá na Medianeira. E aí os alunos não tinham o endereço dele, né, a gente não tinha o endereço, ele que aparecia sempre para saber notícia, mas a gente já tinha, eu notei, assim, que na última audiência até ele já estava bem doente, ele era completamente surdo, eu tinha bastante dificuldade de me comunicar com ele. Quando saiu a sentença e quando a gente soube, né, do leilão e o dinheiro, nós não achamos mais ele. E aí os alunos do grupo que era responsável tentou investigar e acabou descobrindo na igreja mesmo, através do padre, que ele havia falecido, tinha sido enterrado como indigente. Nós não sabíamos de familiar nenhum dele, ele nunca
Não tinha falado em familiar, nada. Aí, na época, a gente chegou a chamar pelo rádio, eventuais familiares de fulano de tal, não apareceu ninguém, e aquele dinheiro ficou em conta judicial. Bem, na época, eu procurei a procuradora do município, era uma mulher na época, e falei para ela, olha, tem um valor assim, depositado, para mim isso é uma herança jacente, eu acho que o município poderia entrar, né, com o pedido de arrecadação. Mas ela disse que como era um valor irrisório, eles não iam se preocupar. Então, aquilo me deixou bastante, até indignada com isso, né? Depois eu tentei saber o que era feito com esses valores que não são levantados, e parece que tem um fundo, esse dinheiro acaba sendo arrecadado por um fundo, uma situação meio nebulosa nisso aí. Bem, aí eu penso sempre o seguinte, gente, quantos casos não tem assim, né, de pessoas que falecem, quando tu tem o bem material, tu tem o imóvel, tu tem o automóvel, isso acaba sendo percebido, né? Ou acaba sendo usucapido, alguém toma conta, né? Ou tem o processo de arrecadação. Mas com relação a dinheiro, vocês imaginem quantos casos nós não temos assim, né? De ter dinheiro depositado em banco, a pessoa morre e ninguém nunca mais solicita, ninguém nunca mais arrecada. Quantos são aposentadorias do INSS, devolução de imposto de renda, e eu não sei se fundo de garantia também. Eu sei que há um certo controle de se não há o saque, acaba sendo devolvido para integrar um fundo, que é fundo de apoio aos trabalhadores, uma coisa assim. Mas dinheiro de poupança, dinheiro de conta corrente, sinceramente, eu acredito que acaba ficando para o banco, não sei dizer. Né? Então, eu acho que se houvesse uma organização nesse sentido da busca de valores, e não seria tão difícil, né? A pessoa faleceu, hoje o falecimento é comunicado imediatamente aos bancos, tanto que muitas vezes as pessoas, o pai falece e vão lá tentar retirar o dinheiro e já está bloqueado, porque há uma comunicação direta, né, em relação a isso. Então, eu acho que poderia haver também essa questão em relação à própria prefeitura, que é a maior beneficiada, de verificar se vai ser aberto o inventário, se essa pessoa deixou herdeiros, para se proceder a essa arrecadação, né? Tá? Alguma pergunta mais, gente? Não? Eu vou parar a gravação. Se vocês têm uma pergunta, só fale. Esse Teams às vezes não obedece a gente. Abriu, agora não deu tempo. Nada então, meninas? Acho que só estamos em meninas aqui, não estou enxergando nenhum menino.